A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amados irmãos, vou colocar os testemunhos. Isso aqui, pelo que parece, pelo que ele conta aqui, ele é encarregado regional da Congregação Cristã no Brasil. E o que você vai ver aqui é um homem fanático e beato da congregação. E para defender a honra da congregação, a imagem da congregação, ele vai contar aqui 3 testemunhos macabros para colocar medo nos membros da CCB. E o alvo desse testemunho é apontar para a CCB como a obra de Deus na terra. Bom, por esses elementos, a gente já pode dizer com segurança que isso aqui não vem de Deus. Isso aqui vem, na verdade, lá do fundo das trevas. Porque nada que você diga, história alguma que você conte, que não aponte unicamente para a glória de Deus, isso não vem de Deus. O que você vai ver aqui é um homem tentando colocar medo e pavor nas pessoas para que elas se calem e não critiquem a congregação cristã no Brasil. Vamos ver o testemunho que ele vai contar e aí então eu vou fazer meus comentários. Segue aí, vamos ouvir. A paz de Deus e boa noite. Hoje eu fui congregar. Deus me deu uma palavra que eu nunca havia lido, nem em casa. 2 Timóteo 3. Meu Deus, que palavra pesada. E na exortação Deus dizia que tem alguém que está querendo atrapalhar a obra de Deus com mexerico e fuxico. E que Deus ia dar oportunidade a essas pessoas. Mas haverá um dia que não haverá mais oportunidade. E o Senhor me deu de contar algumas obras que eu vi. Um irmãozinho que eu passei 7 anos da minha vida ensinando a música a ele. E um deles quer ir embora. Quer tocar na banda de música na Bahia. Eu chorei. Fiquei muito triste. Vai não, filho, vai não, mas não teve jeito, ele foi embora. E quase um ano depois eu estava atendendo um ensaio e eu vi alguém lá na frente, eu fiquei assustado e fui lá saber quem era. E era ele chorava muito. Meu Deus! Falei, filho, entra. Irmão, eu não consigo mais entrar. Deus não quer mais ouvir a minha voz dentro da igreja. Meu Deus, que duro isso. Eu também contei de um ancião que a gente tinha aqui no estado que era o mais famoso. Mas ele inchou. E era contra tudo que tinha na igreja. E a palavra veio para ele também. Essa obra não é sua, essa obra é de Deus. Não mexa, é de Deus. Ele não deu ouvidos. Separou da esposa com 11 filhos. Se prostituiu, se drogou. E há um pouco tempo atrás, 3, 4 anos, ele estava embriagado e um carro passou por cima e tirou a vida dele. Deus também não quis mais ele. Deus faz de tudo para que nós voltemos para Ele. Mas se nós não quisermos, porque nós temos livre arbítrio, fazemos o que queremos. Não podemos culpar o nosso inimigo por nosso erro. Não, isso não existe não. Deus dá chance. Tem hora que o próprio Deus disse que entrega ao espírito do erro. Não quer mais. Eu contei de um irmão também, esse teve sorte. Que ele falava mal da igreja. Só falava mal. Via defeito no pregador, via defeito no músico, via defeito na organista, fazia um escarcéu dentro da igreja. E Deus deu 3 avisos a ele. E no último disse, você vai sumir daqui. Você vai subir, você vai descer e não vai mais achar a porta da igreja. Eu vou deixar você ir para o mundo, depois eu me busco. Mas você vai sofrer lá para saber o que é o mundo e o que é a graça de Deus. Que aqui é de Deus. Eu vou te mostrar o outro lado. Ele passou 48 anos sem acertar a casa de Deus. Um dia eu fui atender um ensaio regional no Paraguai. E lá me perdi no trânsito e fui para o restaurante e lá estava ele, chorando. Ele me contou que ele já estava próximo a tirar a vida. Ele ia pular. Lá na via principal, ia tirar a própria vida. Mas ele foi tomar uma pinga para criar coragem. Quando ele colocou o pé para subir no restaurante, o coração
Ele abriu a boca e saiu da boca dele um glória para Deus. E ele disse: se eu mando alguém de longe pregar para mim de novo, eu creio que é tu. E eu estava lá para pregar para ele. E esse voltou. Esse teve sorte. Voltou ele, voltou toda a família e hoje serve a Deus. Ei, essa obra não é tua, é de Deus. Se você puder ajudar, ajude. Nunca atrapalhe. Está escrito assim: se você puder fazer o bem e não o fizer, você está em pecados. Portanto, faça só o bem, perdoe, junte. A palavra de hoje foi essa: perdoe, junte, não espalhe. A obra não é sua, é de Deus. A paz de Deus, boa noite. Bom, tá aqui o testemunho para dizer que a Congregação Cristã no Brasil é a obra de Deus. Nesse último testemunho ele falou que o rapaz voltou para onde? Para a congregação. Você vê que o foco é sempre a congregação, o que aponta para um engano, né? Mande alguém de longe para falar do quê? De Cristo? Não, porque Cristo tem aí bastante gente falando. Não, alguém de longe para vir falar da congregação. Obviamente que esse homem foi pregar para aquele homem, deve ter falado que volte para a congregação, irmão. Lá é o seu lugar. Ele falou aqui nesse testemunho que a obra de Deus é a congregação. Mas ele foi para o mundo, foi para fora, para tudo que está fora da congregação é mundo, né? Não importa se você foi para outra denominação, se você saiu da SCB, você foi para o mundo. Bom, vamos fazer algumas observações aqui na fala deste senhor que tem ministério da congregação e é o grau mais alto ali da música, encarregado regional. Interessante que esse senhor parece que ele tem vários outros vídeos. Eu acho que ele tem algum perfil, algum canal em alguma dessas redes sociais. A pergunta que eu faço é: pode irmão de ministério ter rede social? Isso não é 2 pesos e 2 medidas, sendo que tem irmãos aí, né, que foi até tirada a liberdade por conta de ter rede social, de ter alguma conta, e esse senhor tá tranquilo. Eu só acho isso aí incoerente. Eu não acho errado a pessoa ter rede social, eu não acho errado, eu acho que isso é uma bobagem o que a CCB faz, só que ela tem que ser justa com todo mundo, com todos, né? 2 pesos e 2 medidas. E aí ele diz que ele estava no culto e foi pregar a palavra, e quando ele foi pregar a palavra, Deus mandou a palavra em 2 Timóteo capítulo 3, e ele diz que nunca tinha lido isso, nem em casa. Tá aí a prova de que esses homens não lêem nem a Bíblia. Eles falam: não, porque pode ler, né? E estudar então, nunca. Isso é proibido. Ler a Bíblia está aí a prova. O homem está aí. Quantos anos que esse homem tem de ministério ou está na congregação? 40, 50 anos? 30 anos? E nunca leu a Bíblia toda, nenhuma única vez. Porque ele mesmo confessou que estava lendo, aliás, essa passagem ele nunca tinha lido nem em casa. Então, na sequência, ele falou que contou 3 testemunhos na igreja. 3 testemunhos. Quais são os testemunhos, né? E ele vai contar testemunho de pessoas que se levantaram contra a CCB e tiveram a vida destruída e desgraçada. Observa que esse homem não falou em momento algum sobre Jesus Cristo, Evangelho, Reino de Deus, amor de Deus, cruz ou qualquer outra palavra que envolva no Evangelho. Esse homem apenas disse sobre pessoas que deram as costas para a denominação dele. E esse Deus que está lá, que não é o Deus das Escrituras, é um demônio, me perdoa falar, eu acredito que deve ser um demônio, porque se esses testemunhos são verdadeiros, são obras demoníacas, não são de Deus. Porque Deus não está nem aí para picuinhas de igrejas e denominações. Também está escrito na palavra, um anjo, na parábola de Jesus, um dos ceifeiros fala: Senhor, quer que nós vamos arrancar o joio? Ele falou: não, deixa-os crescer. No fim de tudo é que será separado. Ou seja, em outras palavras, Deus não põe a mão em ninguém, porque não é o momento para isso. Justos e injustos vão crescer e desenvolver. Hoje não é o momento para que Deus ponha a mão em ninguém. Logo, esses testemunhos aqui são falsos para colocar medo. Não sei se isso aconteceu, eu acho, percepção minha, isso é um parecer meu, eu acho que é tudo mentira, só para colocar medo nas pessoas. Como a gente já mostrou aqui em vídeos, eles contam mentira mesmo para poder manipular as pessoas. Como aquele testemunho
de um pobrezinho, fraquinho, que foi lá e ajuntou R$102 mil em uma sacolinha de supermercado. Uma mentira cabeluda e deslavada que o diácono ali de Guarulhos contou numa reunião ministerial. E aí ele diz então que na hora da pregação Deus deu uma intimação para o povo para parar de fazer alguma coisa. Ele chama isso de mexerico, ficar falando da vida do outro, tal, bababá. E ele diz, para, porque senão não vai haver mais tempo. Ou seja, colocando medo e pavor nas pessoas. E aí ele conta do moço que estava aprendendo a música com ele, 7 anos aprendendo a música, e resolveu ir embora. Foi embora. Mas depois ele estava atendendo o ensaio regional e ele viu um moço lá fora. É estranho esse testemunho, como é que ele enxerga alguém fora da igreja? É uma igreja sem paredes? Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, ele disse que foi lá fora para conversar com o moço. Ele abandonou o culto? Ou seja, um testemunho, fica meio esquisito esse testemunho, né? Mas ele foi lá fora falar com o moço e chegando lá fora o moço disse, não consigo mais entrar aí. Bom, tem várias possibilidades. Uma delas, esse moço acredita nessas rogações de pragas e ele tem medo de entrar na CCB. Não, ou seja, essas coisas, ainda que esses demônios não cumpram essas coisas, no mínimo ele causa transtorno psicológico na cabeça dessas pessoas, porque elas acreditam que essas mentiras são verdadeiras. Então a pessoa está lá fora, deprimida, achando que não tem mais perdão e fica com medo de entrar, e aí ela diz, Deus não me quer mais aí, não consigo mais entrar. E ele conta esse testemunho com satisfação para a igreja, e ele levou isso para o culto, para contar no culto. E aí ele conta de um determinado ancião que era famoso no estado dele, bem famoso, mas que se levantava contra as coisas da igreja, achava ruim disso, daquilo, e de repente a desgraça veio na vida desse ancião. Por quê? Porque ele não concordava com os demais da congregação. Você não blasfemou, não, só porque ele não estava seguindo as diretrizes da CCB. Por ele não seguir as diretrizes, então Deus veio e destruiu a vida dessa pessoa. Veja se isso tem cabimento. O homem se separou da esposa, o homem se prostituiu, entrou nas drogas, ficou bêbado e morreu passado por cima de um carro. Ou seja, ele nem falou atropelado, ele falou um carro passou por cima. Veja como ele fala isso com prazer. O carro passou por cima. E no final de toda essa rogação de praga, ele deixa um sorriso de satisfação. Não parece aqueles demônios quando falam, contam aquelas histórias macabras para pôr medo e no final eles dão uma gargalhada como quem diz, estou atingindo o meu objetivo. E aí ele falou do irmão que falou mal da igreja e depois ficou 48 anos fora da congregação no Brasil. Foi falar, tal, deu 3 avisos para ele, de Deus te dá 3 avisos, e deu 3 avisos para ele e ele foi embora da congregação, 48 anos. É engraçado que esse irmão aí, acho que não tem, deve ter seus 50, então ele tinha o quê? 10 anos quando profetizou isso? Eu não sei se eu entendi, se foi ele que profetizou isso para esse rapaz. Esse rapaz então se perdeu, foi embora, não conseguiu mais achar a igreja, porque foi falado que ele não ia achar mais a igreja. E então esse irmão estava em missão lá no Paraguai e encontrou esse rapaz numa espécie de restaurante. E naquele restaurante ele deu um glória a Deus. E Deus visitou a alma dele. E ele falou, se Deus mandar alguém de longe, ou seja, para falar da CCB para mim, não é falar de Cristo, não é falar de evangelho. Eu vou crer que Deus está na minha vida. E ele disse que foi lá, falou de Deus para esse rapaz, falou da congregação e ele voltou com toda a sua família. E então ele resume tudo isso nas seguintes palavras. É o resumo, gente. É quando ele termina de contar os testemunhos, é onde ele vai entrar no objetivo central de ter falado tudo isso. E pasmem, olha só qual é o ponto central de todo esse engodo. Então ele conclui os testemunhos dizendo, essa obra é de Deus. Você vê que tudo isso foi para proclamar congregação como obra de Deus. Nem se você tivesse pregando e cumprindo tudo, irmão, se você tivesse o dom da profecia, se nessas profecias você apontar para CCB ou qualquer outra coisa, esses são falsos profetas, como diz na Bíblia.
O segundo ponto para esse discurso que ele fez é para dizer como na CCB ela é a obra de Deus, os pregadores ali dentro têm o poder da palavra. O que eles pregarem vão cumprir na sua vida. Então, além dele apontar para a CCB como sendo a obra de Deus e colocar medo nas pessoas para ficarem caladas e quietas ali dentro, ele também está apontando para os homens que estão na tribuna como homens que têm a palavra de Deus, e por isso você deve temê-los, porque ele tem a palavra da praga, né? A palavra da rogação de praga. E por fim, com tudo isso, ele manda a seguinte mensagem: não falem nada da CCB, não critiquem a CCB, porque senão alguma dessas pragas vai te alcançar. Querido irmão, não tenha medo disso, isso não passa de barulho que o diabo faz. Esse homem é um beato, não fala de Bíblia, de Escritura, ele não fala de Evangelho, como a gente viu nesse relato que ele acabou de fazer. Ele ignora simplesmente que a obra de Deus é o plano da salvação. Um plano arquitetado e executado por Deus, tendo seu ponto auge, Jesus morto na cruz. Não, ele não falou absolutamente nada disso. O foco dele é apontar para uma instituição religiosa. A CCB é o Deus desse homem. É ela que ele serve, é para ela que ele vive, para ela que ele trabalha. E é para ela que ele conta esses testemunhos. Não fique assustado, não tenha medo, porque tudo isso não passa de barulho que o diabo faz para controlar vocês pelo medo. É pelo barulho e pelo medo que ele toma conta e posse da tua vida. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.